Agora, Alexandre, você tocou num ponto aí que eu acho que é importante voltar para esclarecer, que foi a era Collor, né? Esse debate de desenvolvimentismo e abertura de mercado foi praticamente interditado. A última vez que nós tivemos esse grande debate foi no governo Juscelino Kubitschek, que era o Roberto Simons com o Eugênio Goudin. Foi a última vez que teve um debate público grande, né? Depois ficou uma coisa excêntrica de Roberto Campos, Bulhões, essa turma, né? Mas assim, o debate praticamente, como você falou, saiu da mídia, saiu da universidade, saiu da discussão. E ele renasce nos anos 90 com o Collor, que faz uma abertura comercial mais abrupta. Como foi esse impacto no PIB e na indústria brasileira? É difícil quantificar, muita coisa aconteceu, né? Ele fez, de fato, a abertura comercial. Vamos lembrar, o próprio Fernando Henrique levou, ampliou um pouco. Então a gente viu, final dos anos 80, o Brasil era ainda mais fechado do que era hoje. Do ponto de vista de importação, era só petróleo. Então a gente tem alguma coisa aconteceu, a indústria automobilística. Pegando esse caso, é uma indústria que passou a ter uma competição maior, né? E a gente, de fato, mudou de patamar. Quer dizer, né? Não é que o Brasil se tornou uma potência automobilística, isso não aconteceu e não vai acontecer. Mas, bem ou mal, trouxe um outro padrão para a indústria automobilística no Brasil. E uma série de outros. Então, você viu algum crescimento da produtividade associado a isso. E muita destruição no setor, como disse, não estava preparado, né? Na grande verdade, assim, você nunca está preparado. Vamos abrir quando a gente puder. Não dá. Mas coloca alguns outros desafios, né? Bom, a gente quer ir para uma estratégia de abertura comercial, a gente tem que pensar em outras coisas, em uma série de reformas que a gente tem que fazer para amparar. Então, um exemplo claríssimo que traz muito para os dias de hoje, a gente tem uma discussão de reforma tributária, né? Que é basicamente a transformação dos nossos impostos indiretos. Então, estamos falando aqui principalmente ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI, né? Quer dizer, todos esses impostos indiretos. Quando a gente olha para a estrutura deles, não é que tem uma série de distorções, né? Então, eles são complexos, eles são trabalhosos, mas uma dessas distorções, uma dimensão importante, é que a gente tributa exageradamente o segmento produtor de bens e muito menos o segmento de serviços. Não à toa, o segmento de serviços é quem mais se opõe à reforma tributária, porque passaria a ter uma equalização. Mas essa mesma equalização, ela por um lado, obviamente, vai onerar mais o setor de serviço, porque ele é subonerado, não tem o que fazer, e vai desonerar a indústria. Então, esse tipo de coisa é um negócio que permitiria, entre outros desenvolvimentos, uma estratégia de abertura comercial. Então, esse projeto de reforma tributária tem essa vantagem de equalizar entre setores, de evitar a imposição de tributos sobre exportação, né? Teve recentemente uma tributarista portuguesa, né, deu uma entrevista no Estado falando: o Brasil é dos poucos países que tributa exportação, né? Exatamente porque a gente não tem um imposto de valor adicionado. No caso do valor adicionado, você exatamente desonera as exportações de impostos, o que aumenta também a tua competitividade internacional. Então passa por isso, passa por uma mudança no ambiente de negócio. Mas, assim, nada que eu estou falando aqui é alguma novidade, são coisas que a gente discute há 25 anos. História toda que a gente colocou num rótulo grande, custo Brasil. Então, custo Brasil é tributo, custo Brasil é infraestrutura, o custo Brasil é regulamentação, né? Então, tem uma série de coisas. Insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica, não vamos nem entrar nisso daí. Então, a decisão do Supremo que você pode voltar atrás em casos que já tinham sido retroativo, é um negócio assim: se você tiver juízo, você não vai investir R$1 nesse país. A nossa sorte é que o empresariado brasileiro não tem juízo nenhum e segue investindo, apesar de todos os ventos contra. Mas então você coloca isso, fica muito difícil. Então a gente precisa ter obviamente, a estratégia de abertura comercial, ela requer uma série de reformas para acontecer. Mas a gente sempre fica vamos fazer primeiro as reformas e depois abrir. Já não funciona, porque a gente não faz as reformas e também não abre. Então vamos abrir, no mínimo, para colocar uma coisa cada vez mais urgente, essas reformas. Porque se a gente não mexer
agora na tributação vai ser particularmente complicado. Não digo nem competir internacionalmente, sem dúvida, mas é particularmente complicado você manter um mínimo de eficiência nesse país com essa estrutura tributária bizantina que a gente tem.